Boa noite a todos e todas. Muita alegria de estar aqui. Meu nome é Janos, eu moro em Berlim, sou alemão. Eu falo português porque eu passei um tempo em São Paulo, um tempo atrás, e eu estava estudando engenharia nessa época. E é interessante, eu quero mencionar isso, porque eu vim do lado da área técnica, né? Eu sou muito técnico, era muito técnico na cabeça, na formação. E durante a faculdade de engenharia, a fotografia entrou como para apresentar um equilíbrio para minha cabeça, para não fritar tanto nas fórmulas, nas calculações e tudo. A fotografia foi muito útil porque ela tem um lado muito técnico, né? O que o Guido acabou de explicar, apresentar, é muito técnico, é ótica, física, tudo isso. Eu vim por esse caminho também, mas faz todo sentido eu apresentar aqui hoje, porque é a culpa, vamos dizer, do povo e da natureza brasileira, que eu sou artista hoje em dia, eu trabalho lá em Berlim, trabalho como artista e fotógrafo, então eu tenho 50% mais ou menos, eu vivo da minha arte, faço exposição, vendo os quadros, e 50% é serviço fotográfico para empresas, outros artistas. E a minha viagem depois da engenharia é bem isso. Eu vim da técnica e eu percebi que eu dominava, depois de um tempo eu dominava, é fácil, mais fácil como engenheiro, mas eu percebia que eu queria produzir, saber mais coisa, outra coisa. Eu queria ter um olhar além da técnica, porque quando a gente domina a técnica, a gente consegue reproduzir o que milhares de pessoas fazem. E hoje em dia nem as pessoas, é a indústria que decide como as fotos são feitas, né? Se todo mundo usa iPhone, todo mundo vai acabar produzindo a mesma coisa. Você vai olhar numa foto e eu estou generalizando aqui para enfatizar uma tendência, né? Então, a indústria vai aumentando, né, de poder, de influência, e para se livrar um pouco disso, achar um próprio caminho, eu li uma vez uma metáfora muito linda, é igual você está numa cidade grande, você anda de ônibus, dentro do centro, vai ter muitas pessoas no mesmo ônibus, todo mundo indo no mesmo caminho. Aí você vai chegando na periferia, as pessoas vão saindo do ônibus, e chega uma hora que você sai da cidade, você vai ser a única pessoa no ônibus. E aí começa a área é interessante, porque você tem a opção, a oportunidade de criar algo que ninguém criou antes. Por isso, depois da engenharia, eu me inscrevi numa faculdade de arte lá em Berlim, e fui quebrando as regras que até então aprendi. E isso é uma viagem muito rica, é muito rica. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque justamente eu tenho um projeto grande que trabalha com desfoco, que eu chamo às vezes de miopia fotográfica, porque eu faço uma coisa que não se faz normalmente. Eu não estou caçando a maior resolução, porque na maioria das vezes, o que adianta ver o sujeito, né, o rosto da pessoa, um animal, um objeto, com 50 megapixels? Tá, impressionante, mas é tecnicamente impressionante, nada mais. E a gente tem outros sentidos, né? Sentidos no sentido da palavra, é emoção. Isso é o mistério que eu nunca vou cansar de correr atrás. Vou parar de falar agora, por favor, se estiver pronto. Um comentário não é pixelado, tá? Nada dessas imagens está em foco, não tem um elemento focado nessas imagens. I found this lens in my father's arsenal. He used to take photos in the analog age, and I basically borrowed it permanently. And it's a mirror lens, and therefore it produces a very peculiar effect, especially
in the bokeh, in the disfocused areas. It's a very long lens and I used it as a telelens. I adapted it to a digital camera body with an adapter and it brought some kind of soul into the pictures. And after a while I realized how interesting the bokeh of that lens really was and the way it transforms light sources when it goes out of focus. And I became obsessed with it. I take the lens wherever I go with my camera. It's such an abstract instrument that I can make something of almost any place that I go. It's more light dependent than place dependent. It's a good instrument to really transform the place that I am. Obrigado. Só parei aqui um pouquinho para avisar algo, porque realmente quando você olha uma obra, o trabalho de arte, né? Se é arte ou não, são os outros que decidem, mas quando algo é feito assim, com uma aproximação mais emocional, mais intuitiva, vamos dizer, eu acho importante de desaprender a olhar do jeito que estamos acostumados. Porque aqui, eu só estou falando isso porque, né, temos limitações técnicas aqui, sempre na fotografia e na reprodução da fotografia, sempre é. Aqui temos a resolução do projetor, temos a qualidade técnica do arquivo de vídeo, compressão, tem perda de qualidade, tudo isso. Então, vamos dizer que a gente tenta salvar algum fenômeno, artefato no processo e carregar até o olhar da pessoa que está vendo a obra, para que haja um encontro entre o trabalho e a pessoa. Isso tudo que conta. Então aqui, por exemplo, eu quero apontar uma característica, a principal característica dessa técnica que eu estou usando. Principalmente os mais idosos dos fotógrafos vão conhecer esse tipo de lente, porque as lentes de espelho foram construídos para deixar uma lente tele mais compacta. E é simples, você percebe, você vê, procura fotos normais, vamos dizer, que foram feitas com uma lente espelho. No bokeh sempre vai ter isso, sempre quando tem uma luz que é mais clara que o resto, vai aparecer um anel e alguém aqui poderia imaginar o que seria esse anel no caso de uma lente normal, moderna? Seria o bokeh tradicional, Não seria um anel, estaria lá, mas não seria um anel, seria um círculo perfeito, sem esse buraco no meio. Um hexágono, até um triângulo eu já vi. Exatamente, tem muitas variações disso. Seria preenchido. Exatamente, seria preenchido e muitas vezes na lente, quanto mais moderna, quanto melhor a qualidade, o mais perfeito, o mais liso vai ficar o bokeh, a área desfocada. E essa característica lisa, ela faz que na minha opinião, modesta, que o olhar escorrega. O olho não tem nada para segurar. Por isso a gente fica irritado, fica, eu tô óculos, sem óculos, vou ficar com dor de cabeça se eu olho por muito tempo. Mas nesse caso, a qualidade aqui, realmente eu queria tanto ter trazido uma impressão fine art, porque eu mexia muito com isso por anos. Eu operava um laboratório de impressão fine art lá na Alemanha. E eu vim por causa disso, porque tem uma sutilidade nessa característica que é tão preciosa e que eu acho que tem que preservar para as pessoas verem. E aqui, eu acho que dá para perceber, né, que tem uma característica muito, muito suave, parece um sonho. Para mim parece um sonho. E nas exposições, quando tem 20, 25 quadros, foram as maiores exposições que eu fiz com isso, você está encercado por sonhos. E seu olhar não precisa se esforçar para atingir uma nitidez que não te dá nada no final. É mais a parte emocional que a gente tem que completa a imagem. Já estou falando demais, vamos continuar aqui. I have an idea of how it turns out, but I cannot simulate for myself how it will feel when I use the lens. And
the angles that I will find. I don't have the routine that I would have for a let's say a photographic assignment documentary where I have my lenses and I know how they work. They are my tools and I know beforehand what I get. And with this lens it's always partly a surprise. As photographers, I think we learn to read light, and we remind us constantly of the fact that everything that we see with our eyes is just reflected light. We don't see a person, we don't see an object, we just see the light that's reflected by it. And in this case, even more so, I look for specific situations of light. If you imagine two people with differently colored clothes next to each other, I know that when I go out of focus and use this lens, and the light is right, that these colors will just blend into each other. So there is a confluence, but at the same time they don't lose their identity. This per se is a really crazy thing, because we take it as our reality. But that also means that we can change this reality. It's like putting a filter on my perception, and everything becomes a dream. I help these images being created instead creating them myself. That's how it feels to me. It's very multifaceted, and that's also what makes it a challenge for me to bundle it into series that go to exhibition. It's because it's for me it's a whole different set of work. So I could easily do the rest of my work without this project, or I could do only this and just not do all the other, because it's like a different world. Sometimes it's hard for me to decide which trace to follow there, because there is the thing with the light, with the colors, there's the thing with people, there's the thing with nature. So all the themes that generally touch me in a way, they resurface in this line of work. Obrigado pela paciência. Obrigado, Zé. Justamente, eu vi que tem uns vídeos também utilizando essa mesma lente, né? Esse vídeo foi para esse documentário, e você faz uns videoartes também, alguma coisa relacionada a isso com essa lente? Eu comecei a fazer, mas é diferente, diferente, né? Porque, como eu disse, essas fotografias são quadros impressos em papel muito caro, um papel fosco para que não haja reflexo que atrapalhe tudo. Então, vídeo é uma outra dimensão, mas eu acho que deixa esse efeito ainda mais imersivo. E é complexo. E a música com vídeo, né? O vídeo tem a música que faz você entrar mais também. A produtora fez um trabalho muito bom. Eu gostei muito. Foi uma produtora. Qual é a distância focal dessa lente? É 500 milímetros. Uau. Então é um processo meio meditativo, porque você usa numa full frame, você usa numa half frame, ela vai muito longe. Aí você tem que aprender, ler a situação de luz lá ali no fundo. E aí você tem que se acalmar e esperar uma situação interessante acontecer. É meio alquimista esse processo. Mas Muito legal. Uma pergunta. Qual que é a sua diferença que você sente do calor da luz fotografando na Alemanha e no Brasil? Do calor?
nesse efeito que você tira dessa lente, fotografando na Alemanha e no Brasil? Qual que é a diferença que você nota? Todo mundo entendeu a pergunta? O meu grande amigo Du, aqui, que é responsável por muitas pessoas interessantes, malucas, artistas que eu conheci aqui no Brasil, ele fez a pergunta de qual seria, se eu sinto uma diferença no calor de fotografar, no calor da luz entre a Alemanha e aqui. Eu acho uma pergunta muito sensível, muito boa, porque realmente tem essa diferença, porque norte aqui é tropical. é tropical, as cores são abundantes, são fortes e pulam na sua cabeça. Tem outra coisa. Exatamente. Mas também você aprende a ler ainda melhor e com mais sutilidade, talvez, as mudanças. Lá, por exemplo, em Berlim, onde eu moro, as estações do ano, elas são muito diferentes. Então, às vezes, tem 2, 3 dias que a luz fica de um jeito especial, aí tem que pegar o equipamento e ir e caçar, porque aqui deve ser a mesma coisa, mas é uma diferença. E é mais quente, é mais quente. Vou mostrar uma foto que eu tirei de Paraty 15 anos atrás. Uhum. Eu vinha de barco. Estava com a 14 Pro M, que era o corpo Nikon, que a Kodak tinha comprado, que a Kodak me ofereceu na Itália, que era um full frame, mas tinha um limite de asa para utilizar. Né? Uhum. As pessoas aqui entendem também? Pode falar um pouco mais alto, por favor? Então é o seguinte, ali foi uma casualidade. Quando é que vai pegar aquele momento outra vez, naquela hora? Teve o rabo. Na verdade, a fotografia é a arte do momento. Né? Observação, nenhum momento é igual. É o seguinte, ele vai lá, você pega um negativo do Sebastião Jogado, os antigos, você tem uma, 2 fotos. É incrível. E tem essa frase boa, né? O mais eu pratico, o mais sorte eu tenho. Né? Essa é uma boa. É uma frase boa. Né? Boa. Obrigado. Você pode errar bastante. Uhum. Porque você não tem filme para... Sim, é muito. Quem começa hoje com fotografia digital é muito legal para aprender. É muito legal para aprender, realmente. Muito mais barato. Talvez Sim, o bom acerto tenha ficado E rápido. mais concorrido. Tem mais gente Também tem mais gente Sim. fotografando hoje Sim. do que tinha a Exatamente. É outro mundo. Para mim é outro mundo. Eu tenho 79 anos, o que eu vivi, que eu ganhei dinheiro de fotografia, acabou. Sim. Obrigado, Giancarlo. Tem mais perguntas? Eu trouxe um livro, inclusive, para quem está com mãos limpas. Sejam bem-vindos de vir aqui, porque aqui atrás tem pouca luz e realmente eu tentei um compromisso entre qualidade de impressão. Pode, por favor. Aqui tem mais luz para quem quiser ver depois também. Olha, é um livro com... Aí dá para perceber um pouco mais, espero, do que eu estou falando. Talvez, dá para ver. Sim, talvez. Sim. Mas é coisa de ver de perto, realmente. Os quadros normalmente tem esse tamanho até 2 metros por 1,20 metro. E realmente produz uns efeitos diferentes, né? Você acha que só vai ter bolinha? Não. Não, é pintura com luz. Realmente igual um pincel. E tem várias imagens que foram feitas aqui em Paraty. Por isso se encaixa perfeito. Esse foi feito em Paraty. Olha, isso é lindo. Eu amei essa saída de praia. A praia, a água do mar, quando bate sol, dá uma luz muito interessante. Dá sim. Aqui outro. É verdade, a capelinha. É isso. Vocês conseguem ver a capelinha? Aqui, ó. Isso é outro aspecto muito interessante. É muito desfocado, é muito embaçado. Mesmo assim, o cérebro, a nossa percepção completa. Uma pergunta. Não sei nem falar. Que lindo, né? Obrigado. Que sacada, que sensibilidade. Eu gosto sempre de frisar, né, com o que eu trabalho. Eu faço descrição de imagens para pessoas cegas. Olha só, Então, que interessante. tem que ter um olhar muito aguçado.
arte. Né? Isso é um bônus, outro projeto. E, na verdade, você falou sonho. Eu vejo uma outra coisa, porque eu não posso pôr a minha impressão para a pessoa cega, tá? Eu estou muito interessado em ouvir. Para que ela chegue à conclusão do que eu estiver falando. Mas a minha impressão é muito assim, não é a questão do sonho, para mim é a questão da essência. 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 Quando mostrou a capelinha, eu já estava para falar isso. A essência, como você falou, está bem desfocado, mas a essência ela foi captada. Boa. E ali, se você for ver aquele outro que mostra várias pessoas, que a gente ficou bastante tempo nele, ali você vê alguns pontos que para mim soa como a essência da pessoa, a energia dela. Então, cada a energia está num ponto diferente. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que gosta muito de andar ou de correr. Então, de repente, isso aí ia chegar e ficar a essência, as minhas pernas. Alguma coisa da mão, entendeu? A mente. Eu vejo como essência, assim, olhando, ó. Não como um sonho. Parece que o sonho parece algo mais abstrato. Eu acho que a essência parece algo que é mais consciente, né? É o contrário. Ele está no abstrato, ele está definindo, a essência definindo, na verdade. Né? Então, quando eu vejo assim, eu estava mostrando para ele umas fotos que eu escolhi para esse concurso, né? E tem duas aqui que parecem aquarelas que eu escolhi. E elas estão desfocadas porque eu tirei rápido. O barco, eu estava dentro de um barco, quando eu vi, nossa, ali tem algo bonito, e pum! Então ele deu uma desfocada, mas ficou parecendo uma aquarela. Né? Porque o movimento se inscreve também, né? Tem uma dinâmica. Que linda a interpretação. Nas cores, né? Nas cores ele deu uma Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foto para cego, teve uma exposição para aqui no ano passado, que era do Adorno, e tinha uma pessoa de visão que tinha como tocar, né? Interessante. Interessante. Muito obrigado por isso. E obrigado.